Que bom te ver aqui! É sempre uma alegria compartilhar nosso trabalho com quem é do agro e também com quem ama o campo. E é mostrando curiosidades e ensinando a produzir cada vez mais e melhor que a gente dá boas-vindas a todos. Veja os assuntos de hoje. Queijo de ovelha é uma delícia! Mandioca mais produtiva, rústica e gostosa. Uma punk, que é um remédio bem conhecido. E as instalações certas para o sucesso na suinocultura. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A produção de queijos a partir do leite de ovelha vem ganhando cada vez mais espaço. Esse produtor foi um dos pioneiros no ramo e hoje é referência para os queijeiros de várias regiões. Quando o assunto é criação de ovelhas, há diferentes raças e aptidões. Algumas produzem mais carne, outras produzem mais lã. No caso da Lacone, a produção de leite se destaca. E mesmo não sendo a raça mais leiteira que existe, a ovelha de origem francesa agrada aos produtores brasileiros, apresentando rusticidade e adaptabilidade. Não é à toa que ela tem sido a preferida para atender a demanda produtiva da queijaria Rima. A grande maioria das produções de ovelhas leiteiras no Brasil optaram por essa raça chamada Lacone, que é a raça DOP, né, que é a denominação de origem protegida do queijo Roquefort, que é um dos principais e mais antigos queijos de ovelha do mundo. Ele é tipo um gorgonzola, só que feito de leite de ovelha, é o queijo azul que se fala, né? E se adaptou muito bem ao Brasil. E agora, acho que o desafio todo, como é muito difícil a importação de material genético, por ter muito poucos criadores e por ser muito caro, é tentar fazer com que essa genética melhore com o que a gente tem aqui mesmo. E aqui vocês têm qual sistema de criação? E também qual a estrutura necessária? Aqui na propriedade são diversas possibilidades, né? Aqui na propriedade a gente tem um sistema misto que a gente chama de semi-intensivo, onde a gente tem uma parte, principalmente do ano, no pasto e outra parte do ano estabulada. Isso porque a gente não tem possibilidade de irrigação, né? Tem muito pouca água, aqui a gente trabalha com poço e precisa de muita água para irrigar, mesmo sendo pasto. E então nessa época de seca que estamos agora, a gente deixa os animais estabulados para retomar e, enfim, regenerar o pasto, deixar ele descansar. A ovelha tem uma grande vantagem em relação aos outros animais de porte maior, que é a quantidade de comida que ela ingere. Ela ingere 2,5 a 3 kg de matéria seca por dia. Isso vai dar 4 a 5 kg de comida, né, efetivamente. E a gente consegue fazer um manejo de até, na época boa, de até 100 animais por hectare. Então você precisa de uma área pequena para ter uma quantidade razoável de animais na sua propriedade. Assim. Em termos de estrutura, esse é o barracão mais chique que a gente tem, depois vocês vão ver os outros, onde a gente fez uma estrutura que o trator passa aqui no meio, concretada inclusive, com os coxos de concreto. Nos outros barracões a gente tem os coxos de madeira. Mas a parte mais importante para se calcular a área necessária para os seus animais, né, isso não só leiteiros, é metro linear de coxo, mais do que metro quadrado de baia. Isso porque, necessariamente, para você ter um bom manejo, todos os animais precisam comer ao mesmo tempo. E isso a gente calcula, também é um espaço pequeno, a gente calcula uma área de 1 metro para cada 3 animais. Então seria aí 33 centímetros por animal adulto. Quanto maior o espaço, melhor. Não só para conforto deles, que é uma coisa essencial, mas também pela questão de limpeza, porque como eles estão estabulados, estão defecando e urinando na baia, quanto mais espaço, mais diluído isso, e em menos tempo você tem que ficar limpando. Lembrando que um dos principais fatores negativos no manejo de ovelha é a umidade. Então essa limpeza e secagem de cama que a gente fala, que é esse piso das baias,
é fundamental. O sistema de criação e a estrutura, quando bem planejados, garantem melhor produtividade e evitam doenças como a mastite. O principal pesadelo, fantasma do manejo leiteiro, seja ele de ovelha ou não, é mastite. Então a gente sabe, quando a baia está muito suja e úmida, esse animal está deitando na baia com o teto encostando no chão, né? E aí isso, quanto mais suja e mais úmida, possibilita a entrada de bactérias, que aí vai gerar mastite, pode ser subclínica, clínica ou até gangrenosa, que é uma coisa relativamente comum em ovelha, e dá de uma hora para outra, o teto escurece todo e é um animal que infelizmente tem que sacrificar ou ele vai morrer sozinho em 2 dias. Apesar das ovelhas produzirem menos leite do que vacas e cabras, na hora da produção do queijo o rendimento é maior, e isso tem uma explicação. O leite de ovelha, ele é o leite mais nobre que tem aí no mundo animal. Vamos considerar os 4 animais leiteiros tradicionais do mundo, né? Vaca, cabra, búfala e ovelha. Então o leite de ovelha, ele é o que tem mais sólidos de todos, que é, os sólidos podem ser traduzidos em gordura, mas é gordura boa, tá? É gordura de queijo, proteínas, sais minerais, vitaminas, cálcio, magnésio, etc. Então, nas análises de leite, tudo que você pode considerar como uma coisa boa ao consumir o leite ou queijo, a ovelha tem triplicado em relação aos outros animais. Do tanque de refrigeração, o leite passa por uma tubulação subterrânea e vai direto para o tanque de pasteurização, evitando qualquer tipo de contaminação. Falando do início, então o leite chega, pasteuriza, aí depois é colocado esse fermento, que vai começar a gerar o processo de fermentação, que vai começar a transformar o leite em queijo, e depois é colocado uma enzima chamada coalho. Essa aqui é a etapa final já do queijo Boursin, muito conhecido como Boursin no Brasil, né? Ou aqui na Rima a gente chama de queijo cremoso de ovelha. Então ele é um queijo de fermentação láctea, coagulação láctea, um pouco diferente dos queijos tradicionais, então ele se torna essa pasta. É a própria bactéria presente no leite que vai fazer com que ele passe do estado líquido para o estado gel, que determina o queijo. Ele é um queijo que fica 24 horas em fermentação no tanque, tá? E depois 24 horas secando naqueles panos que vocês viram. Então ele é um queijo mais fermentado, são 48 horas de fermentação. Isso traz uma acidez característica bem legal. E depois, quando ele está pronto, a gente tira do saco, coloca nessas bacias, pesa e coloca a quantidade correspondente de sal, que elas estão fazendo isso agora, e depois mistura de maneira bem manual. Esse é um queijo que aqui na Rima vai dar 2 produtos, tá? O que a gente chama de Boursin em pasta, que é ele puro, muito usado principalmente em restaurantes, que é para recheio de massas, tortas, pizzas, fazer sanduíche tipo brusqueta, assim. Tem um uso meio cream cheese, mais ou menos, tá? Ou então temos um outro produto que a gente faz as bolinhas de Boursin manualmente e coloca ele numa conserva que aqui é de azeite de oliva e óleo com os temperos alecrim e pimenta rosa. Na câmara fria, a temperatura varia de 10 a 14 graus e a umidade chega a atingir cerca de 90%. Ricardo, aqui na câmara fria do mofo branco, quais são os queijos que chegam aqui e quanto tempo eles passam aqui? Aqui é uma câmara fria todas as nossas câmaras frias a gente optou por fazer temperatura e umidade controlada. Isso faz com que a gente tenha uma estabilidade de receita ao longo do ano todo. Pode estar mais frio, mais calor lá fora, que a gente tenta manter aqui. E a questão da umidade é essencial, principalmente para esse tipo de queijo que a gente vai mostrar. Aqui é o mesmo fungo, então além das bactérias da fermentação, aqui a gente usa um fungo chamado Penicillium camembert, que como o próprio nome diz, é o mesmo fungo que se faz o camembert e também o brie, tá? Então ele dá essa nuvenzinha, essa casquinha branca por fora, tá? E uma maciez por dentro. Então no caso do leite de ovelha, que é o avecuia, que é o nosso tipo de queijo, ele fica mais ou menos de 8 a 10 dias até dar o mofo todo. Como o mercado brasileiro gosta de produto suave, deu esse mofo, já está na hora de embalar, tá? Aqui vocês percebem que é feita a maturação em prateleiras de inox,
furadas, poderia ser plástico, mas em termos de higiene é melhor o inox, tá? Porque esse fungo ele precisa de ar o tempo inteiro. Na outra câmara, ela é feita com prateleira de madeira, não tem ar no contato do queijo com a prateleira, não daria para fazer esse tipo de queijo, o fungo morre. Então aqui é esse tipo de prateleira certinha, aqui ele está fermentando ainda nas formas, depois vai ter o processo de viragem dele, e aí sim a gente coloca nessas prateleiras de 8 a 10 dias. Então a gente está testando, a gente já tem o avecuia de leite de ovelha consolidado, estamos testando agora um camembert clássico de leite de vaca, tá? E também testando um outro queijo ali, que seria o orobó, que é um queijo novo nosso, mais maturado nessa câmara, que ela é mais úmida e vai dar um pouco dessa casquinha branca, mas isso é novidade que ainda não está no mercado. Vamos ver o que vai sair daí. Vocês viram o queijo de quanto em quanto tempo e qual a finalidade disso? Aí depende da receita também, tá? A finalidade disso é que, por gravidade, o peso vai indo para baixo. Então, se você deixa nessa forma, você vai ter um lado muito diferente do outro. Então, você tem que virar para que os dois lados estejam absolutamente uniformes. Aí depois, isso vai influenciar em tudo, na maturação, na salga, que a gente faz a sal em banheira ali, até para ela entrar, porque embaixo vai ficar muito mais, se você deixasse parado, embaixo ia ficar mais denso do que em cima, e o sal ia penetrar diferente na parte de cima e na parte de baixo. Então são detalhes fundamentais aí depende da receita. Tem queijo que pede viragem a cada 20 minutos, o queijo fresco, tem queijo que pede viragem uma vez por dia, que fica muitos dias em prensagem. Tem mandioca nova no mercado e olha, ela é mais rústica, precoce e bem mais produtiva. Os produtores, é claro, estão animados com a novidade. Uma nova cultivar de mandioca, desenvolvida pela Embrapa, promete ajudar a elevar ainda mais a cultura na região do estado de São Paulo. Trata-se da BRS 429, uma variedade altamente produtiva que apresenta resistência às principais doenças que atingem a região e que tem ainda maior precocidade, podendo ser colhida aos 8 meses. Para nós da pesquisa é muito gratificante quando a gente volta a pensar 14 anos atrás, na safra de 2008, quando foram implantados os campos de cruzamento que deram origem à população da onde foi selecionada a BRS 429, né? Quando nós pensamos em montar aqueles campos de cruzamento, o nosso objetivo era obter um material com arquitetura que facilitasse o plantio mecanizado, coloração da polpa da raiz amarela, elevada produtividade de raízes, que é muito importante, né? E o principal para a mandioca de mesa, baixo tempo de cozimento, boas qualidades culinárias. Para quê? Para que ela pegasse mercado e o gosto dos produtores. Os resultados produtivos da nova mandioca animam. No Paraná, por exemplo, ela superou em 25% as variedades cultivadas tradicionalmente. E em São Paulo, acredite, chegou a produzir 50% mais. Além disso, suas características únicas conferem a ela um melhor aproveitamento comercial. Ela se destaca principalmente pela sua haste, favorece a mecanização, né? Nós temos uma mecanização bem legal, porque nós temos um comprimento de haste bom para trabalhar com a parte que a gente usa para plantio. Depois a gente pode olhar lá na frente também, nós temos um pé, as raízes da mandioca uniforme. Um pé de mandioca chega aí a dar 5, 6 quilos por pé em uma área, então a gente ganha em espaços, né, de terra, então é legal por isso, né? A polpa da mandioca é muito boa, é gostosa, é bem amarela, então essa
esse conjunto de fatores tem favorecido o desenvolvimento e o plantio dela. Então ela tem sido bem aceita pelos produtores aqui para nós, e a nossa expectativa é que os produtores aceitem bem essa mandioca, né? Ela é bastante resistente também favorável ao nosso clima, resistente à praga. Pode ver que nós estamos aqui com a mandioca alta e não tivemos tanto ataque de pragas assim nela esse ano, graças a Deus. Então é um material que a gente indica para o produtor rural com bastante qualidade técnica. A boa resistência da BRS 429 salta aos olhos, facilitando o manejo da lavoura e reduzindo os tratos culturais. A gente trabalhou a parte de manejo de insetos pragas da cultura da mandioca que prejudicam a produção de raízes de mandioca de mesa. Trabalhamos aqui principalmente a parte de desfolhadores, que seria o mandaravá da mandioca, e a mosca branca, pensando em pragas da parte aérea, né, que elas prejudicam a questão de produção de fótons assimilados e, por consequência, o crescimento e depois o cozimento das raízes. Já na parte de danos diretos de raízes mesmo, nós trabalhamos com o curculionide e uma praga que acontece mais aqui no noroeste do Paraná, que se chama o gongo, o besouro, que seria o Migdolus frianus, que é uma praga originária da cana-de-açúcar e da pastagem, que nessa região aqui ela está presente no solo, então ela ataca as raízes, fazendo abertura de porte de entrada e prejudicando o valor, a raiz, né, o consumo final dessa raiz, porque elas apodrecem. Então nós trabalhamos aqui aspectos de reconhecimento dessas pragas, a parte de monitoramento dessas pragas e como fazer o manejo. Os produtores também já se mostram animados com as possibilidades de ganho que a nova variedade oferece. Eu já trabalho com 3 variedades da Embrapa: BRS CS01, que é a queridinha da nossa propriedade, a BRS 420 e com a BRS 399. E viemos prestigiar hoje o lançamento dessa lindona aqui, da BRS 429, que ela promete uma produção maior, uma coloração mais amarelada na raiz e uma quantidade maior de beta-caroteno. Inclusive a formação dela, a ramificação dela é muito boa para o plantio mecanizado, né? E é isso que a gente está procurando sempre, está diversificando, procurando novidade, tecnologia, e está tudo sendo comprovado aqui hoje. Eu acho que essa variedade aqui ela vem para deixar todo mundo bem satisfeito. Aqui nós estamos em Diamante do Norte, que é um local muito importante para o trabalho com mandioca de mesa que a gente desenvolve no centro-sul do Brasil. Essa parceria já tem quase 14 anos com a Universidade Estadual de Maringá e o Colégio Agrícola Regional do Noroeste. Vem assim, se desenvolvendo, e nós fizemos aqui uma base onde nós trabalhamos experimentação, validação dos materiais, né, e também agora com a transferência. Então é uma base que reúne bastante conhecimento, bastante experiência nos trabalhos nossos com mandioca de mesa. Nós introduzimos muitos clones dos nossos programas de melhoramento e fomos selecionando, e felizmente, né, com apoio importante desses parceiros, mais o IDR, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, outros parceiros como a UniOeste, a Atimop, a gente vem conseguindo avançar e entregar produtos, né, boas variedades, boas cultivares para a sociedade. Quando o Rangel chegou com a proposta, para nós assim, foi uma dádiva, porque realmente foi uma proposta que a gente estava aguardando um trabalho para ser desenvolvido. Foram muitos anos de trabalho e hoje é a consagração. Esse lançamento aqui na Fazenda, Escola de Diamante do Norte, para nós da UEM, importantíssimo. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente.
Garantir o bem-estar animal na suinocultura passa pela qualidade das instalações. Bem planejadas, elas podem ainda proporcionar ganhos comerciais para a criação. Na criação de suínos, vários aspectos devem ser levados em conta para garantir o sucesso da atividade, da genética à nutrição. A segurança sanitária também é muito importante, impedindo a entrada de doenças no criatório, assim como o cuidado constante com a saúde dos animais e o bem-estar de todos os habitantes da granja. E é aí que entra o cuidado com as instalações, oferecendo conforto e segurança em todas as etapas de vida dos animais, desde o nascimento deles. A cela parideira ela tem que ter o tamanho de 2,20 m de comprimento, que é o espaço da porca, 1,80 m de largura, sendo que o espaço para a porca é de 60 cm de largura e 60 cm de cada lado para os leitões. Então a cela parideira deve conter comedouro para a porca, que deve ser largo e profundo para evitar o desperdício. Ele pode ser manual ou semiautomático. Também temos que ter bebedouro para a porca e para os leitões. Quando ele for separado, então o bebedouro para a porca deve ser fixado a 20 cm do chão e para os leitões fixados a 5 cm do chão. Importante que o racionamento da porca ela deve ser conforme o número da sua leitegada, quantos leitões ela tiver. Então o que se recomenda é que se forneça 2 kg de ração para a porca e meio quilo para cada leitão. Então, por exemplo, uma fêmea com 12 leitões tem que se fornecer 6 kg de ração, que seria para o leitão, com mais 2 da porca, seria igual a 8 kg de ração. Então, se uma fêmea tiver 10 leitões, então ela vai receber 7 kg de ração. Também é importante salientar que nessa baia tem que ter, nessa cela parideira, tem que ter protetor para evitar esmagamento de leitões, tem que ter comedouro também para os leitões, que é fixado nas laterais da baia. A baia ela tem que ser vazada nas laterais e preferencialmente no centro ela deve ser compacta. Mas se ela for gradeada no centro, bem construída, com a dimensão certa das festas e usando ferro tribar, é possível também que se faça ela totalmente então gradeada. O espaço entre festas, quando se usa a grade de ferro deve ser de 0,7 centímetros de festa. No escamoteador, é importante que se tenha então um termostato para se regular a temperatura. Então a temperatura dos leitões ela varia conforme a idade dos leitões. Então é importante esse termostato para que mantenha essa temperatura sempre estabilizada. Importante ter também fonte de calor e importante também ter luminosidade. Existe também a necessidade de se manter estes escamoteadores com boa ventilação. Então quando é verão se utiliza mais ventilação e quando é inverno menos ventilação. Para quê? Para dar escape para os gases quentes e para a amônia, que a amônia então ela é extremamente prejudicial para os leitões. O tamanho do escamoteador deve ser de 0,8 metros quadrados de área por 80 centímetros de altura. E o tamanho da entrada do escamoteador deve ser de 30 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. A temperatura no escamoteador ela varia de 25 até 32 graus centígrados. Então no dia do nascimento, a temperatura ideal do escamoteador é de 32 graus centígrados. A partir do segundo dia, durante uma semana, a temperatura ideal é de 28 graus. Na segunda semana é 27 graus, na terceira semana é 26 graus centígrados e aos 28 dias, na quarta semana até 28 dias de idade, então, o ideal é 25 graus centígrados. Então, essa é a temperatura ideal de conforto dos leitões na fase de maternidade. Então, é importante salientar, então, que na maternidade sempre tem que ter um ambiente para os leitões e outro ambiente para a porca. E o ambiente ideal para a porca é uma temperatura em torno de 18 graus centígrados. Após o desmame, as crias vão para um outro espaço. As fêmeas, a partir daí, já começam a ser tratadas como futuras mamães. As baias para as fêmeas recém-desmamadas, elas devem ficar de frente para os cachaços. E isso, então, ajuda a estimular a entrada de cio dessas porcas. Essas porcas também podem ser alojadas em baias coletivas. O tamanho dessa baia deve ser de 63 centímetros de largura
por 1,05 de altura e por 2,20 de comprimento. Importante que você tem dois tipos de situação de comedor. Então se utiliza comedor tipo calha, né? E esse comedor tipo calha também ele pode ser utilizado como bebedouro. Ou então você pode utilizar o comedor tipo calha e também usar bebedouros tipo white ball ou tipo chupeta. Importante que o caimento então desse comedor deve ser 0,2%. Ou seja, a cada 100 metros cai 20 centímetros. Quando você vai fazer uma instalação com 100 metros de comprimento, importante você então ter dois caimentos. Um cai para um lado e outro para o outro. Exatamente para quê? Para que quando se tenha 5 centímetros de água numa ponta, você tenha 15 no outro lado. Para que todas as fêmeas então tenham acesso facilitado à água. O brete de alimentação das leitoas, ele deve ter o tamanho de 50 por 60 de comprimento. O sistema de comedor tipo calha para as porcas, ele deve ser revestido. E revestido, normalmente se utiliza PVC, ou azulejo, né, ou outro revestimento. E sempre que necessário, então, quando tiver algum problema, alguma rachadura, ele então deve ser feito então a reforma, né? Manter ele então sempre em condições ideais de utilização. Este sistema de baia individual, ela tem algumas vantagens, como facilidade na identificação dos animais, também a possibilidade de você fornecer uma quantidade de ração individualizada, né? Você pode pesar e fornecer uma quantia que você achar desejável. Há também redução nas brigas e também uma facilidade maior para realizar a limpeza das instalações, né? E aí, vamos falar de punk? Hoje é a vez de uma bem peculiar, o manjericão anis. Conhece? E se eu te disser que ele também é conhecido como atroverã? Aí ficou fácil, né? Pois é, e dá até para plantar no quintal de casa. Apesar do nome, o manjericão anis não tem parentesco com a erva anis. Ele nasce muito fácil. Quando a sementinha cai, vira uma praga. É muito usado na cozinha tailandesa e com ele pode-se fazer chás, infusões no leite ou também ser usado em sobremesas. Esse daqui é o Ocimum celoi, é uma planta do mesmo gênero do manjericão que a gente está acostumado a usar na pizza, né? Mas ele tem um aroma completamente diferente. Ele tem um aroma de anis, por isso é chamado de manjericão anisado ou manjericão anis. Um outro nome que ele tem, também comum, é atroverã. Por quê? Porque ele realmente é usado como antiespasmódico e como digestivo, né? Para problemas do intestino e do estômago. Tá? Então essa planta ela pode ser usada com tratamento com esses distúrbios, sempre com uma orientação de um profissional, mas também é uma planta que não tem perigo nenhum e pode ser usada como aromática, isso no seu chazinho da tarde, acompanhando de um bolo, por exemplo. Tá? Então essa planta aqui, ela é uma planta que você pode ter tanto em casa, como só pode ser produzida pelo produtor e que sempre vai proporcionar coisas boas, tanto na questão do seu aroma e sabor, como também no seu uso medicinal. A gente vai se despedindo, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Te vejo semana que vem, ok? Até lá!